Vamos a mais uma aula, então, dando sequência ao sistema de custo de produção. O próximo critério aí que a gente vai utilizar para classificar os custos seria quanto à saída de dinheiro do caixa, ou seja, desembolso, aquele custo que tu precisa pagar em dinheiro, seja agora, ou seja, para frente um pouco, mas tu tem que desembolsar dinheiro, tá? Não é diferente do custo, bom, vamos lá, custo monetário, então. Quanto à saída de dinheiro, custo monetário é aquele que tu tem que pagar, tá? Tu tem que desembolsar dinheiro, tá? Tu vai oferir aquele custo, vai fazer aquela aquisição daquele insumo e vai ter que pagar. Compra semente, paga. Compra adubo, paga. Certo, pessoal? Compra diesel, paga. São tudo custos monetários, tá? E o custo calculado é aquele custo que tu não vai ter necessariamente que desembolsar o dinheiro, pelo menos não naquele momento. Um custo clássico aí do calculado é o custo da depreciação, que a gente aprendeu a calcular, né? Outro custo é da mão de obra familiar, que a gente já vai ver na sequência, e assim por diante, tá, pessoal? Então essa é a diferença básica. O monetário, tu desembolsa, tá? Tem saída de dinheiro do caixa, e o calculado não é aquela saída assim que tu tem que dispor do dinheiro e imediatamente pagar. É diferente do custo monetário, aquele que tu tem que pagar em dinheiro obrigatoriamente, certo? Custos alternativos ou de oportunidade, que seria um tipo de custo calculado, né? Então é um dos tipos de custo calculado, então o alternativo de oportunidade é aquele que se tu, por exemplo, tu tem aquele recurso e tu tem que, tu vai, em vez de usar para outro propósito, tu vai usar em proveito próprio, tá? Então, tu teria a oportunidade de utilizar de outra forma. Por exemplo, a terra, em vez de plantar, tu poderia arrendar. A tua mão de obra, em vez de tu trabalhar para ti, tu poderia trabalhar fora. O dinheiro que tu aplica em insumos, em vez de usar na tua lavoura, tu podia pegar e deixar aplicado numa aplicação financeira, com rendimento fixo ou variável, bolsa de valores, enfim, qualquer outra alternativa. Isso a gente vai ver esses tipos de custo na sequência. Então, tu teria... Ainda voltando aí para o custo alternativo e oportunidade, pessoal, ele é importante pelo seguinte, ó, se vocês veem um custo de produção, por exemplo, do IRGA, de arroz, ele vai botar o custo da terra, o custo da mão de obra, o custo das máquinas, todos os custos. Professor, mas eu tenho a terra, é minha, não pago. Mas tu não paga porque é tua. Agora, se tu tem aquele dinheiro empregado na terra, ela tem que te dar um retorno. Então, se tu não estivesse plantando ali, tu estaria arrendando e recebendo dinheiro. Por exemplo, lá eu tenho terra de arroz e de soja, e não planto. Então, eu arrendo para outros. Eu poderia plantar, só que se é para mim calcular o meu lucro, pessoal, eu teria que considerar o valor da terra também, tá? Porque se eu tenho aquela terra, é claro que ela me custou dinheiro, ou para mim, ou para o meu pai, ou, enfim, para quem adquiriu aquela terra. E eu poderia ter empregado em outra alternativa de investimento. Então vamos aí o custo de oportunidade da terra, tá? Quando é que você calcula o custo de oportunidade da terra? Tá? Quando ela é arrendada, não se calcula. Por quê? Porque tu estará pagando pela terra. Então, eu lá fora, atualmente eu estou cobrando no arroz 20% da produção e da soja 8 sacas por hectare. Não é só 6 meses, não é ano fechado. Tá? Então, teria esse custo aí que eu teria que suprir também. Eu vou plantar arroz ou plantar soja. Então eu tenho que considerar a remuneração da minha terra. Tá? Seria no caso de terra própria. Quando a terra for arrendada, vai ser um custo monetário, né? Não vai ter que calcular nada. Agora, se a terra for própria, eu vou ter que calcular, mas quanto eu ganharia se eu arrendasse? É um custo que eu tenho. Até para eu poder comparar, né, a minha atividade com outras atividades onde eu tenho mais lucro. Eu tenho mais lucro, mas eu tenho a terra, é minha, né? Então, se eu considerar o custo e oportunidade da terra, de repente eu vou ter menos lucro que o meu vizinho, certo, moçada? Vamos adiante aí. Rendimento no mercado financeiro, tá? Seria uma das formas de tu calcular o custo e oportunidade da tua terra. Daí o que é? Como é que tu vai fazer isso aí? Bom, daí é uma coisa mais chata de tu falar para o proprietário, principalmente o proprietário mais antigo, né? Então, para isso tu precisa de alguns dados. Aí tu vai ter que dizer assim, mas se eu vender a minha terra e botar no mercado financeiro, quanto eu vou ganhar? É uma coisa que a gente normalmente não faz, né? Tem pessoas que fazem, eu não aconselho a fazer, mas tudo bem. Então, tu precisa de alguns dados. Aí é só a suposição, não é que vai vender, né, pessoal?
Se eu vendesse e se aplicasse, como é que eu calcularia? Então, tu precisa de alguns dados. Taxa de juros do mercado, a melhor que houver. Tá? Então, eu vou colocar uma taxa aqui, mas tu sempre usa a melhor que tem no mercado. Valor médio do hectare na região, quanto está valendo? Não é quanto eu quero, é quanto está valendo, né, pessoal? É preço de mercado. E também alguns dados internos, né? A área utilizada, quantos hectares eu uso na atividade, e o período de utilização, quantos meses do ano, tá? Para te saber, para te usar a taxa de juros, né? Quanto seria por mês, certo, moçada? E o valor do arrendamento, né? Que seria se eu arrendasse a terra, aí já é mais tranquilo. Até para te falar para uma pessoa mais de idade, né? Então, pode ser em percentual ou em produção fixa. Eu já falei os dois para vocês aqui, né? A soja, normalmente, ela é em valor fixo, é tantas sacas por hectare, normal. Arroz também, normalmente, é em percentual da produção. Pode ser fixo também. Depende da região, depende da situação de cada região, é diferente da outra. Certo, moçada? Vamos adiante aí. Custo de oportunidade do capital investido na atividade, tá? Quanto eu botei de dinheiro na atividade, tá? Então, ou seja, qual é o meu custo variável? Basicamente, é o meu custo variável que a gente usa. Pode usar uma parte do fixo também, que seria com relação à depreciação e outras mais. Mas, normalmente, a gente usa o custo variável. Então, somar todas as despesas, ou seja, todo o custo da atividade, verificar o juro de mercado, a mesma forma do custo da terra, verificar a duração da atividade, ou seja, quantos meses vai durar aquela atividade, é ano inteiro, por exemplo, pecuária é ano inteiro. A agricultura normalmente é de 4 a 6 meses, 5, 6 meses, tá? A não ser ter aquelas atividades perenes, daí é o ano inteiro também, tá? Calcular o custo de oportunidade do capital, tá? Que seria esse capital investido, que seria o custo que tu teve com aquela atividade. E daí, voltamos lá. Lá na parte do material que eu passei para vocês, pessoal, eu tenho um exemplo bem tranquilo desses cálculos aqui, que não tem aqui na apresentação, certo? Qualquer dúvida a gente esclarece no momento 5. Custo de oportunidade da mão de obra familiar, que eu já coloquei alguma coisa mais substancial aqui na apresentação. Então, um exemplo de cálculo do custo de mão de obra do empregado rural, ou seja, que a gente vai ter na sequência. Mas antes disso, falando para vocês, por exemplo, vocês vão formar agrônomos, né? Tá? Vocês vão ter oportunidade de trabalhar, ou em alguma empresa, ou numa cooperativa, ou no IRGA, ou na Emater, ou numa empresa de pesquisa, enfim, vão ter oportunidades de trabalho. É melhor vocês usarem essa oportunidade, que vocês vão ganhar um salário fixo lá, mais percentual provavelmente, ou trabalhar no estabelecimento de vocês. Para ser melhor trabalhar no estabelecimento, vocês têm que ganhar mais que ganhariam fora, senão vão estar perdendo dinheiro, certo? Se vocês não tiverem oportunidade nenhuma de trabalhar, não apareceu nada para mim, eu vou ter que trabalhar em casa. Então, qual é o custo de oportunidade? É aquilo que tu pagaria para um empregado rural, ou para um agrônomo, se tu for exercer a função de agrônomo dentro do estabelecimento. Tá? Então, aquilo é custo de oportunidade, é a oportunidade que tu teria trabalhando em outra empresa, outra área, outra fundação, enfim, certo? Então, a gente vai dar um exemplo de custo quanto custa o empregado rural, até aproveitando até para mostrar para vocês qual é o custo de um empregado rural, que muita gente não sabe. Então, tu tem que saber o salário rural, tem que saber que o fundo de garantia é 8%, tem que pagar todos os meses, é 1/3 de férias ao final do ano, ao final do período, né? INSS tem 12% do empregador, mais 8% que tu desconta do empregado. 13º, né, que é outro salário, 13º não são os 12, são 13 salários durante o ano. O escritório normalmente é 15% do salário base, né, salário rural, que o escritório cobra. E as porcentagens, né, que é difícil a gente colocar aqui, mas vocês vão poder colocar quando calcularem aí do empregado de vocês. Tá? E desse valor, né, quanto o trabalhador recebe efetivamente. Claro que o trabalhador vai receber menos do que vocês têm do custo, né? Por exemplo, aqui, ó, os 8% ele só vai receber em ocasiões especiais de fundo de garantia. Ele vai descontar 8% dele, também não vai receber, né? Mais 15% também o trabalhador não vai receber, porque está pagando para o escritório. Tu vai ter um custo alto e o trabalhador vai receber menos. Mas isso aí é normal, tem os custos, né,
tu tem que pagar, isso é coisa tranquila. E aqui a gente tem uma planilha que a gente fez no Excel, vocês vão poder fazer de vocês também, né? Até enriquecendo mais do que essa minha, onde tem aqui o salário básico, baseado em 1.200, né? O salário rural. Pode ser diferente para cada área, né? Cada município é diferente. Fundo de garantia, tudo baseado aqui no salário rural. O INSS, né? Os 12 mais os 8%, né? O terço de férias, seria a terça parte dali. Escritório, R$180, baseado também nos 1.200, e o 13º, que é outro salário, tá? Então aqui a gente tem a quantidade, são 12 meses, aqui, enfim, 13,3, né? Porque tem sobre o 13º também, né? E o terço de férias, tá? E por isso que é 13,33. O terço de férias é uma vez só, o escritório são 12 meses do ano, né? E o 13º é uma vez só também. Tem comissões aqui, gratificações, vocês vão ter que colocar, né? A parte aqui de desconto de moradia, se descontarem também, já está previsto aqui, e vocês vão colocar de acordo com a que vocês tiverem lá no estabelecimento de vocês. Então aqui a gente tem o total pago, sem considerar as comissões, gratificações, né, e outros ali. Então tu vai ter uma despesa com esse salário aqui de R$ 1.779,93 por mês, nos 12 meses do ano. E o trabalhador vai receber R$ 1.226,69 em média durante o ano, tá? Nos 12 meses do ano. Tá? Seria basicamente isso aí. Então vê a diferença aí em torno de R$500 de diferença, o que ele recebe e o que tu paga. Esse seria o custo trabalhista, né, que tu tem, que isso aí vai render no futuro a aposentadoria para esses trabalhadores. Totalizações de custo, a gente já vai iniciar nessa aula e vamos dar sequência na próxima, né? O que seria a parte de final lá para te analisar tudo que foi feito no respeito ao custo de produção. Desembolso, tá? O que é o desembolso? É o custo fixo mais o variável menos a depreciação. Então tu soma todo o custo variável com o fixo e do fixo tu tira a depreciação. Tá? Isso a gente vai ver lá na análise, lá no final. É a última parte aí que vocês vão ter da parte de sistema de custos, tá? Na parte de cálculos. Então, a depreciação é um custo calculado, tá? Então, tu não vai desembolsar a parte da depreciação. Então, o variável mais o fixo e menos a depreciação do fixo, tu vai ter o desembolso. Ou seja, quanto tu desembolsou, quanto tirou de dinheiro do bolso para pagar, tá? Basicamente isso aí. Custo operacional, né? O que tu custa, o custo operacional é aquele custo que tu tem para manter as operações da empresa, manter a empresa em operação. Seria o custo fixo mais o custo variável. Então, vai incluir aí a depreciação. Então, o custo operacional é maior que o desembolso. Então, para te manter uma empresa em operação, tu vai ter que remunerar todo o custo fixo, inclusive a depreciação, e o custo variável. Tá? O desembolso é uma coisa mais de curto prazo para te analisar. O custo operacional já é mais de longo prazo, ou seja, tu vai ter que te manter no longo prazo, tu vai ter que pagar ou remunerar esse custo operacional. Tá? Vamos adiante aí, o custo total, né? Daí já vai entrar o custo de oportunidade, tá? Que seria para te ver de verdade mesmo quanto custou toda a tua atividade. Então tu vai ter o custo fixo, vai ver como vai aumentando, o custo variável, mas custo fixo menos depreciação. Aqui é o desembolso. No custo operacional já está incluída a depreciação. E no custo total, além do custo fixo, com a depreciação junto, mais o custo variável, vai ter também o custo de oportunidade. Sempre vai aumentando, que aqui o custo verdadeiro mesmo é o custo total. Vamos adiante. E o custo médio, né? Tu pode pegar qualquer um desses aqui, o desembolso, o custo operacional, o custo total, e dividir pela produção. Daí tu vai saber quanto custa cada unidade produzida. Seria basicamente isso aí. Para a aula de hoje, na próxima videoaula, nós seguiremos então com as totalizações de custos. Certo, moçada? Até a próxima.